vocês os livros que eu já estou lendo para o mês de dezembro de 2014. Eu separei pouca coisa, porque um dos livros que eu estou lendo este mês é um livro gigante que eu pretendo terminar, se não ainda esse ano, no começo do ano que vem, que é o Infinite Jest, do David Foster Wallace. Eu estou ali na página 112, tá? Ainda tô no começo dessa história, né? O livro tem mais de 1000 páginas, só que mais de 100 páginas são só as notas de rodapé. O que eu vou dizer pra vocês a respeito desse livro? Por enquanto eu posso dizer pra vocês que ele está me parecendo um roteiro gigante de filme de Wes Anderson. E isso é bom, enfim. Então tá divertido e é isso então. Recentemente saiu uma tradução, né, aqui no Brasil. A gente já tinha uma tradução portuguesa, né? A Gabi Ventura me mandou. Gabi, muito obrigada. Me mandou o arquivo, né? Para eu poder dar uma lidinha também na edição portuguesa, que ficou Piada Infinita. A edição brasileira ficou Graça Infinita. E aí, essa minha amiga Luciana estava escaneando para mim as páginas do livro e me mandando por e-mail, mas ela cansou dessa vida e resolveu me dar, então, de presente a cópia dela do Graça Infinita, né, que é a edição brasileira, para que eu possa cotejar, então, a tradução e, enfim, gente, a gente vai conversar sobre isso, mas já adianto para vocês que várias coisas estranhas ali nessa tradução. Mas, enfim. Então, vou ler no mês de dezembro o Infinite Jest, mas não faço ideia se eu vou conseguir terminar de ler esse livro ainda esse ano, tá? Provavelmente lá pelo começo de janeiro, tá? Eu acho que eu consigo garantir que eu vá terminar de ler e fazer vídeo aqui pra gente conversar. Estou lendo também O Caminho de Guermantes, tá? Deve faltar ali umas 200 páginas ainda para eu terminar esse livro. Pretendo terminar de ler esse volume, né, que é o terceiro do Em Busca do Tempo Perdido, ainda esse ano, tá? Os vídeos do projeto Lendo Proust estão saindo sempre às sextas-feiras. Acompanhe, caso você tenha interesse. E vou ler também no Kindle o último livro finalizado, né, pela Jane Austen, que é o Persuasion, tá? Eu acho que no ano que vem eu vou dar continuidade às outras coisas que ela escreveu. Sim, esse arquivo que eu tenho pro Kindle é um arquivo bem completo, tem todos os livros e mais algumas outras coisas inacabadas, uns rascunhos dela. É um arquivo bem bacana, tá? Enfim, vou terminar de ler então os livros da Jane Austen, vou ler o Persuasão este mês. E esses foram os livros que eu separei para ler durante o mês de dezembro. Agora eu vou mostrar para vocês os livros em andamento, né? No final do ano passado eu fiz um vídeo desse mostrando os livros que eu tinha abandonado ao longo do ano de 2013, mas que eu me propus a terminar de ler e tudo mais. Acho que metade daqueles livros eu consegui ler ao longo do ano, né, de 2014, mas alguns deles sobraram. Então aqui ainda vou mostrar pra vocês, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comecei a ler em 2014 e ainda não terminei de ler. Por algum motivo. Vamos lá então. O primeiro deles é o incrível, já recomendo, pode ler que é excelente. Ventania, do Alcione Araújo. Por que eu não terminei de ler um livro incrível? Bem, esse livro aqui me foi emprestado pela teacher Aline, que trabalha comigo, e, enfim, lá pelo começo do livro eu já tinha entendido que o livro era espetacular, aí encomendei uma cópia pra mim e tal, demorou um pouquinho pra chegar, só que assim, aí eu comecei a ler a minha cópia mesmo, e falta assim umas 50 páginas, por aí, 40 e poucas páginas pra eu terminar de ler esse livro, e sei lá, começaram as provas, né, de fim de ano e tal, e eu queria ler com calma e degustar, e é o tipo de livro que a gente não quer que acabe, essa que é a verdade. Enfim, preciso terminar de ler então Ventania pra gente conversar a respeito. Outro livro que eu comecei a ler no comecinho do ano e parei porque, assim, tava muito interessante. Eu li, sei lá, 20 páginas e já tinha trocentas marcações aqui. Eu tava com vontade de fazer anotações de tudo que eu tava lendo. É o História da Riqueza do Homem. Esse livro é do Beto, né? Enfim, dá pra vocês verem o estado do livro. Tá. Enfim, tá no fim já essa cópia. Mas lembro de ter gostado muito desse início. Vou retomar a leitura em breve. Outro livro que eu comecei a ler nas férias ainda, do início do ano ainda, janeiro, meados de janeiro, foi o Humano Demasiado Humano, do Nietzsche. Eu ganhei esse livro de presente da Marina, linda da Marina, que esse ano me deu uma coisa espetacular, gente. Ela me deu esta lanterninha pra gente colocar, né, isso aqui é um clipezinho, você coloca no livro e lê no escuro, gente. Espetacular.
Marina tem ideias fantásticas pra presente, gente. Enfim, ela me deu então Um Humano Demasiado Humano, que eu comecei a ler no comecinho do ano e também não lembro por que eu parei, porque eu tava gostando da leitura também. Então é isso, preciso retomar essa leitura. E outro livro que eu preciso terminar por questão de honra é o S, né, ou Ship of Theseus, do J.J. Abrams, ou do V.M. Straska. Eu acabei de quebrar o elástico que eu tava usando. Muito bem, Tatiana, pra guardar as coisinhas. Eu mostrei esse livro aqui no Instagram, com certeza tem um videozinho desse livro. Ele tem vários cacarecos aqui no meio, gente. Folha de jornal e, sei lá, menu de restaurante. Tem várias coisas interessantes aqui no meio. E eu tava usando esse elástico pra guardar tudo, né? Mas já era. Enfim, esse livro aqui eu comprei porque eu achei que ele ia ser espetacular e assim, ele foi me cansando e ele é cheio de notas escritas por personagens que estão lendo esse livro também. Só que aí começa uma traminha de investigação ali no meio, começa a ficar chato, gente, olha. Me decepcionei com esse livro, por isso eu parei, mas enfim, quero terminar de ler e o livro em si é espetacular, tá? E é isso, me decepcionei com o Sr. J.J. E esses então foram os livros que eu comecei em 2014, mas ainda não terminei de ler. Agora, os livros que eu comecei a ler em 2013 e não retomei em 2014 ainda, mas vou retomar agora em 2015, porque, né, precisa tomar vergonha na cara, né, a pessoa. Vamos lá então, vou mostrar pra vocês esses livros. Aliás, vou deixar o link aqui na tela e também lá embaixo na descrição do vídeo, pro vídeo que eu fiz no ano passado, né, só pra vocês verem o que eu consegui ler daquela lista, tá? Bem, um livro que eu vou ter que retomar a leitura do início, porque eu já não me lembro direito de nada, é O Sob a Redoma, do Stephen King, tá? Eu tinha lido, gente, 342 páginas, tô até com dó. Mas, enfim, eu vou retomar do início esse livro. Tinha muita gente no ano passado me pedindo para ler esse livro e por algum motivo eu não consegui ler. Depois eu vou ler também O Noite Infeliz, que foi também um livro que eu comecei a ler e parei. Mas esse aqui eu parei porque tava chatinho demais, assim. Enfim, mas quero terminar de ler esse livro. O Leitura e Psicanálise, eu não encostei nesse livro esse ano, gente. Mas eu pretendo agora em 2015 ler pelo menos um artigo por mês, tá? Pra gente discutir e tal. Tinha coisas bacanas. Esse aqui eu abandonei, eu explico isso naquele vídeo antigo, tá? Porque o primeiro artigo é espanhol e eu não entendi até hoje, porque o pessoal da Dublinense não traduziu esse primeiro artigo. Me deu muito trabalho ler esse artigo, né? Precisei de dicionário, etc. Porque meu espanhol é intermediário, gente. Então, assim, meu espanhol falado é uma desgraça. O escrito e o lido até que vai, mas, né? Pra escrita acadêmica não foi divertido. Aí eu, né, enfim, me cansou a vida, mas preciso retomar essa leitura. Outro livro que eu comecei a ler em 2013, eu li o primeiro da série, adorei o primeiro e por algum motivo abandonei o segundo. Eu li aqui, sei lá, 36 páginas só desse livro. Enfim, preciso retomar então essa série. Esse aqui é o segundo volume, o Eldest. Mais um livro abandonado, esse aqui é o Tempos de Reflexão, da Nadine Gordimer. Eu tenho até o segundo volume, esse aqui é o primeiro. Preciso terminar de ler este livro. São vários artigos dela, de 1954 a 1989. E é isso aí, ano que vem vou retomar essa leitura. E outros dois livros que também vivem me pedindo pra eu ler, e por algum motivo... Esse aqui, gente, eu quase terminei. A leitura dele é muito rápido, muito fácil. O pessoal que tem, assim, inglês de Upper Intermediate ou comecinho do avançado, pode ler isso aqui tranquilamente, tá? O Pretty Little Liars, esse aqui é o primeiro volume. E eu ainda não comecei, mas eu tinha separado e... Será que eu comecei a ler esse livro? Acho que eu li a introdução só. Não, não tem introdução, é part 1. Eu li eu li os agradecimentos, gente, os acknowledgements aqui. Enfim, preciso, né, começar a ler direito o City of Bones. Eu tenho até o 5º. Naquele vídeo, se eu não me engano, eu digo que eu tenho até o 4º, mas eu tenho até o 5º volume do Cidade dos Ossos. E é isso aí então, gente. Esses são os livros que eu comecei a ler em 2013 e em 2014, que por motivos aleatórios eu parei de ler, ou nem comecei direito, né, como o caso do Cidade dos Ossos. Mas, né, questão de honra, 2015, esses livros serão lidos. Certo, então? E bem, eu adoraria saber o que vocês abandonaram ao longo do ano também. Façam vídeos, façam posts em blog, etc. Deixem os links aqui pra mim pra eu poder visitar também. Enfim, né, pra eu descobrir que eu não estou sozinha, né, nessa coisa de livro abandonado que eu ainda preciso terminar de ler.
ou dar um fim neles, né? Porque eu sou assim, eu tenho um livro que eu comprei ou que eu ganhei de presente, eu vou ler aqueles livros, não tem jeito. Mas eu conheço muita gente que abandona, doa, troca, enfim. O que você vai fazer com os livros abandonados de 2014? É isso então, gente. Fiquem à vontade para fazer vídeo resposta, transformar em tag, enfim. É isso aí então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Até mais!